Já se ouvem nossos passos a chegar, já se ouvem nossas vozes de alegria, neste dia que é uma bênção, a Igreja reunida, Jesus Cristo nos congrega em paz e irmão. Como são belos os pés que anunciam a paz e as mãos que departem o pão. Na refeição do Cordeiro, da palavra, vinho e pão, somos o povo de Deus em comunhão. Como são belos os pés que anunciam a paz e as mãos que departem o pão. Na refeição do Cordeiro, da palavra, vinho e pão, somos o povo de Deus em comunhão. Como vós que tendes sede, vinde beber à fonte da verdade. Come sem pagar vinho nem pão. Como são belos os pés que anunciam a paz e as mãos que departem o pão. Na refeição do Cordeiro, da palavra, vinho e pão, somos o povo de Deus em comunhão. Somos o povo de Deus em comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bem-vindos ao domingo, ao dia do Senhor, que desde entardecer do sábado até ao anoitecer do domingo nos convida a outro silêncio, capaz de o escutar, de acolher o que Deus tem para nós, sempre para nos dizer, dentro destes meandros da vida, o dia do Senhor que nos traz mais perto da mesa do altar, onde sabemos poder encontrá-lo em palavra, em Eucaristia e, como cantamos, em comunhão de irmãos. Por isso queremos preparar-nos para celebrar dignamente os santos mistérios da fé. A proposta que nos é dirigida é que nos recolhamos em silêncio interior, em oração, para pedir perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, nos confiarmos assim à bondade e à misericórdia de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Disse Jeremias: Eu ouvi as invectivas da multidão, terror por toda a parte, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do universo, que sondais o justo e prescrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça defendai-me e salvai-me. Prestai ouvidos, libertai-me. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. A minha boca está cheia do vosso louvor, cantando continuamente a vossa glória. Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança. Sois o meu Deus, toda a minha vida está nas vossas mãos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto,
até à lei existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na hiena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante de meu Pai, que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Celebramos com muita alegria Santo António. Preparamo-nos agora para celebrar São João. Esta semana, se Deus quiser, lá estaremos na próxima quarta-feira a saudar João Batista no dia do seu nascimento. Quando pensamos em São João Batista, particularmente neste 24 de junho que se aproxima, a liturgia da Igreja convida-nos a ir ao encontro dele no dia do seu nascimento. É um dia de festa, de alegria, porque aquele menino nasceu. E aquilo que de imediato nos vem ao pensamento e ao coração são as palavras do Pai. E tu, menino,
serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás precisamente à sua frente a preparar os seus caminhos. Quando Zacarias exclama isto, diante do Joãozito acabado de nascer, até ali, o pai incapaz de dizer uma palavra, todos à espera que se definisse em família que nome teria aquela criança. Fica claro, o João nasce para ser profeta do Deus Altíssimo. E isso significa ser porta-voz. Ser ele o que vai levar a palavra de Deus a todo lugar, a toda a parte, a todo e a cada um, diante daqueles que querem escutar e diante daqueles que não a querem ouvir sequer. Serve este anúncio da hora do nascimento de João Batista para nos introduzir na liturgia da palavra de hoje. Logo, naquela primeira leitura que nós ouvíamos, estava um profeta, Jeremias. Do pouco que sabemos destas figuras muito antigas da história da salvação, através do nosso encontro com a palavra que deixaram escrita, porque lhes foi confiada por Deus e por isso aceitaram transmiti-la, dizê-la, como profetas do Deus Altíssimo. Jeremias deixa-nos quase que a certeza de que era um homem muito simples. Não teremos dificuldade até em perceber que era um homem sensível, delicado até, na sua maneira de ser. Não queria mais do que ter paz e viver até sossegado com a sua própria família. Afinal, quem não quer isso? Todos nós desejamos isso. Mas ao perceber-se chamado a ser porta-voz da palavra de Deus e da vontade de Deus, mas diante de erros tão grandes que vinham através do comportamento dos governantes do seu tempo, através de maneiras e posturas concretas de se posicionarem diante do povo, diante da falsidade de toda uma religião que, em vez de ajudar a crescer para Deus, parecia maniatar todos e cada um. Este homem foi violento nas palavras com as quais teve que denunciar, teve que desmascarar erros de um lado e de outro, tudo aquilo que no fundo enganava o povo, mas acabou espancado, maltratado, quiseram matá-lo, perseguiram-no. E a primeira leitura de hoje começava precisamente com o coro da multidão. E nós ouvimos. Eu ouvia palavras terríveis que vinham daquela gente toda que vociferava, dizia o próprio Jeremias, terror. Eu recebia de todos os lados palavras de ordem, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Mas o que mais feriu Jeremias nem foi este coro na sua generalidade, foi precisamente ver que no meio da multidão, a gritar estas coisas, estavam aqueles e aquelas que ele julgava que eram seus amigos. Isto é que feriu verdadeiramente o Jeremias. Sentiu-se excluído do seu povo, do grupo dos seus amigos, excluído da sua própria família. E isto por ter tido a coragem de anunciar o que Deus lhe pedia que fosse anunciado, por ter tido a coragem de se colocar do lado de Deus e pôr-se ao serviço do cumprimento da sua vontade.
Isto não só fez Jeremias passar por momentos de grande desânimo, como fez João Batista passar pelos mesmos momentos de desânimo, de desalento interior, de certo, até de dúvida. Encontrámo-lo um dia a perguntar aos discípulos: há uma pergunta que eu quero que façais em meu nome, àquele de quem tanto se fala, perguntai se é ele o que estava para vir ou se ainda devemos esperar outro. Já preso, o Batista não desiste de procurar a Deus, na certeza de que quem procura sempre o encontrará. É aqui que podemos abrir a página do Evangelho de hoje. Afinal, fomos convidados a regressar ao monte, onde Jesus se sentou um dia, começou a ensinar as multidões que eram compostas precisamente por gente que vinha cansada, desanimada, como diz o texto do Evangelho, abatida até, como ovelhas sem pastor. E tal como vimos no domingo passado, o Senhor continua cheio de compaixão diante de todo aquele, de toda aquela que o procura, se aproxima dele, vindo assim, cansado, desanimado, abatido, desiludido, desencantado, como uma ovelha que parece ter perdido o seu pastor. Hoje, na certeza de que todo este desânimo, todo este abatimento tem por dentro de si toda uma postura de alguma perseguição perante aquilo que acreditamos, perante aquilo que pensamos, perante aquilo até que queremos da própria vida, Jesus voltou-se para nós. Convidou-nos e chamou-nos para esta missão de o anunciar, de o levar a todo lado, a toda a parte, mas sem romantismos. Aquilo que o Senhor nos disse por 3 vezes foi sem medo. Curioso que na página do Evangelho de hoje, por 3 vezes, Jesus diz isto: não temais. Não há que ter medo de anunciar o Senhor, de viver segundo os critérios da sua vontade e segundo a luz da sua palavra. Se quiséssemos ir assim ao longo das páginas da Sagrada Escritura, até este momento que o Evangelho de hoje referiu, encontraríamos o Senhor diante de Abraão: não tenhas medo, eu sou o teu escudo, sou eu quem te defendo. Encontrá-lo-íamos diante de Moisés, naquela hora do êxodo tão importante: não tenhas medo, Moisés, eu estou contigo. Iríamos encontrar o Senhor diante de Maria, a menina de Nazaré, a dizer-lhe isso mesmo também: não tenhas medo, tu achaste graça diante de Deus, eu estou contigo. Encontraríamos o Senhor naquele cimo da montanha, noite fechada, noite escura, pastores que dormiam, acordados por isto mesmo: não temais, anuncio-vos uma grande alegria, nasceu para vós o Salvador, por isso ide a toda a pressa, mas sem medo. Encontrá-lo-íamos ainda diante do próprio Pedro. 2 a 8 dias, se Deus quiser, já estaremos a falar dele, precisamente para lhe dizer: não tenhas medo, Pedro, eu farei de ti um outro pescador, pescador de homens. Não tenhas medo de deixar as redes e o barco, os remos, vem comigo, mas sem medo. Dizem
os estudiosos da Bíblia que este convite a vencer o medo está repetido 365 vezes. Tantas vezes quantos os dias que um ano tem. Precisamente para nos lembrar que este não ter medo é como o pão de cada dia, o alimento, o bálsamo para cada dia, quando nos propomos enfrentar a vida como ela é e buscar-lhe o sabor por entre todas as revelações de Deus, conjugadas pela nossa parte tantas vezes com o medo que vamos consentindo que se instale no nosso coração. Mas o medo rouba o amor, corrói e destrói o amor, torna-se o maior inimigo do amor. O medo consegue roubar a nossa própria dignidade tantas vezes, e é por isso que Deus nos segreda, que está sempre conosco e que o facto de estar conosco há de conseguir destruir o medo que porventura se queira instalar em qualquer um de nós. Este segredo de Deus que faz chegar a cada um de nós é claro e é luminoso, é transparente, dito à vista de todos. Não é algo que o Senhor nos queira dizer só às escondidas, onde ninguém veja e saiba. Não. Cada um de nós recebe este segredo de Deus. Vai e acolhe. Vai, não tenhas medo do que encontres. Dá a tua vida. Eu estou contigo, sempre atento, acompanho-te. Nós sabemos que tantas e tantas vezes é assim que nós ouvimos o Senhor. Só que as dúvidas, só que os nossos calculismos acabam por pôr ao lado desta revelação depois o santuário dos nossos medos. Mas hoje, perante a palavra que o domingo nos dá, teremos que concluir como Deus é maravilhoso, para mim e para todos. Afinal, lá estava na página do Evangelho do domingo que estamos a celebrar, assim como vigia o voo das aves, dos pássaros, assim acaricia a nossa cabeça, notando a falta de um só cabelo que dela caia. Afinal, tudo aquilo que vive é digno da atenção de Deus. É isto que nos há de levar a proclamar e a repetir como é maravilhoso o único e o verdadeiro Deus. Qualquer fragilidade da nossa parte que se torne notada é importante para Deus. Falo aproximar-se logo de cada um de nós. Deus tem o nosso nome gravado no seu coração, a nossa imagem desenhada no seu olhar permanentemente posto sobre nós. Deixa-se tocar e contagiar pela nossa própria vida, esteja ela como estiver, no ponto mais alto do entusiasmo ou no abismo mais profundo da depressão. Deus deixa-se tocar e contagiar pela nossa própria vida. Conhece bem as nossas dores, conhece as nossas lágrimas, torna-se presente em cada momento em que nos dispomos particularmente a deixá-lo ficar conosco. Deus acaba por nos segredar, como nós ouvimos no Evangelho, que valemos muito mais do que aquilo que pensamos e até do que aquilo que sonhamos. Mas é Deus quem o diz, não somos nós que o inventamos. Deus olha para nós, para cada um de nós, como alguém que olha para um tesouro que tem precisamente o mesmo valor do seu próprio filho suspenso e morto naquela cruz. A razão tinha por isso São Paulo
naquela segunda leitura que escutámos, um texto um pouco complicado de perceber, assim, numa primeira leitura apenas. Mas razão tinha Paulo quando nos recordou e garantiu, perante as dores, as angústias, até as perseguições que se desencadeiam na vida, quando Paulo nos garantiu que o não ter medo só pode estar fundamentado na vitória do bem sobre o mal. E essa é a garantia que Deus nos dá. E Paulo lá explicou. Adão desobedeceu, afastou-se de Deus. Jesus, precisamente ao contrário, obedeceu, foi fiel à vontade do Pai, até à morte. Por isso lá dizia Paulo, Adão morreu, foi sepultado. Jesus vive, vive ressuscitado em cada um de nós, dá-nos a sua vida na comunhão com o Pai, pelo Espírito. E é isso que nos há de levar a descobrir permanentemente como nós somos felizes neste percurso da vida cheio de todos os altos e baixos, perante a certeza do amor de Deus, perante a qual vale a pena vencer todos os medos. Que estes momentos breves no silêncio e na oração nos ajudem nesta Assembleia de Irmãos, com todos aqueles que nos acompanham em suas casas, em momento, em tempo de liturgia, de domingo, de oração, que estes momentos nos ajudem a ficar mais e melhor na presença do verdadeiro Deus que sempre nos ama. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé. Fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade e confiança a Deus que é Pai a nossa oração, chegado o domingo. Pelo nosso Bispo Virgílio, presbíteros e diáconos, para que dirijam a Igreja com sabedoria no caminho da santidade e da salvação, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governos e autoridades deste mundo, para que digam a verdade aos cidadãos e não se sirvam do poder em seu proveito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que lutam por mais justiça e bem-estar, para que o façam segundo o Evangelho e defendam corajosamente quem é mais fraco, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles a quem Deus chama no seu íntimo, para que busquem com ardor os bens eternos e se declarem por Jesus em toda a parte, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
por nós próprios que escutamos a palavra, para experimentarmos o perdão de Deus, que supera todos os nossos pecados, oremos. Ouvi-nos, Senhor, pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo. Hoje, particularmente, Maria da Encarnação Rodrigues Oliveira, Palmira Maria Reduto Monteiro Diniz, Genésio Matias Simões, Maria Lucinda Léo Oliveira, Alfredo Simão, Dulce Redondo da Silva Pinto e familiares, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, Estrela do Mar, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Quando o medo nos não deixa partilhar a alegria que temos para dar, grito alto a ti, meu irmão, traz ao altar o teu coração. Se a vergonha destruiu a coragem de trabalhar por um mundo melhor, grito alto a ti, meu irmão, traz ao altar o teu coração. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos a vossa glória, dizendo e cantando, com muita alegria, a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor Deus,
Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para nos ajudardes a sermos santos, como vós sois santo, olhai para todos nós aqui reunidos à volta do altar, na alegria do domingo, e enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos conosco se convertam agora para nós no corpo e no sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho único justo, entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, Jesus tomou um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família na pessoa de todos nós, que hoje chamais aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, São João Batista, todos os santos, os nossos irmãos defuntos. Lembramos hoje, particularmente, Maria da Encarnação Rodrigues Oliveira, Palmira Maria Reduto Monteiro Diniz, Genésio Matias Simões, Maria Lucinda Léo Oliveira, Alfredo Simão, Dulce Redondo da Silva Pinto e seus familiares. Quantos recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer como Ele um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O pão nosso livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos, e dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta semana, quarta-feira, temos o dia do nascimento de João Batista. Na nossa cidade, da Figueira da Foz, é feriado, é o dia da cidade, é o dia de São João. Por isso as atenções voltam-se para a Igreja Matriz de São Julião da Figueira da Foz. É lá que está a grande e bonita imagem de São João Batista. É de lá que todos os anos sai a procissão que percorre algumas das ruas da cidade. Este ano, pois não há procissões, não há manifestações de rua nenhuma, como não teremos as nossas de São Pedro, com muita pena também, mas iremos celebrar a Eucaristia às 7 da tarde na Igreja de São Julião, da Figueira da Foz, junto à imagem de São João Batista. Por isso, esta semana, em vez de transmitirmos a celebração da Eucaristia na quinta-feira, como costumamos fazer, iremos transmiti-la na quarta, de lá, da Igreja de São Julião, onde às 7 da tarde, se Deus quiser, nos reuniremos, os poucos padres que estamos aqui pela cidade, mas nos reuniremos para celebrar juntos a Eucaristia com todos aqueles que lá ou em suas casas nos quiserem acompanhar. Desejo a todos um santo domingo, uma boa semana, levando no coração a palavra que o domingo nos deu e também no olhar o testemunho de vida de São João Batista. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.